Estamos vivendo a pior crise hídrica da história do estado de São Paulo. Apesar das chuvas esporádicas, o sistema Cantareira registra constantes quedas. Outros sistemas de abastecimento estão na mesma situação. O Cantareira está utilizando a segunda cota do volume morto do reservatório. Em um debate sobre a crise hídrica na Assembleia Legislativa de São Paulo, o presidente da Agência Nacional das Águas alertou que a Sabesp não tem acatado orientações da agência. O presidente da Agência Nacional das Águas, Vicente Andreu Guilo, esclareceu que desde abril a agência tem alertado o governo do estado sobre a necessidade de reduzir a retirada da água dos reservatórios para evitar um descontrole no abastecimento. Segundo dados da agência, a Sabesp captou 4,6 bilhões de litros de água, além do autorizado pelos órgãos reguladores, para a primeira cota do volume morto. Eles estão tirando mais água do Alto Tietê e passando para atender o Cantareira. Guarapiranga, a mesma coisa, Billings, a mesma coisa, Alto Cotia, a mesma coisa, Rio Claro, a mesma coisa. Então, na franja, aqui, na franja da cidade, esses reservatórios estão suprindo o sistema Cantareira. Havendo uma crise aqui, se esses reservatórios forem mantidos tirando mais água do que podem contribuir, você vai fazer com que a crise se estenda totalmente para a região metropolitana de São Paulo. Andreu explicou que houve uma quebra de confiança entre a agência e o governo do estado. E desde junho, nenhuma medida foi tomada em consenso sobre o gerenciamento da crise do sistema Cantareira. O presidente da ANA destacou que as medidas tomadas até agora são paliativas e não resolvem o problema. As grandes medidas deveriam ter sido tomadas. O aumento de capacidade de São Paulo, a PPP de São Lourenço demora 2 anos. A transposição do Paraíba do Sul, que deu aquela crise toda com o Rio de Janeiro, aquilo demora 2 anos. Não tem solução para os próximos 2 anos, a não ser a água dos reservatórios que hoje existem. A ANA concordou com a proposta da Sabesp de retirar uma segunda parte da reserva técnica do sistema, com 106 bilhões de litros de água. Segundo o presidente da ANA, a decisão foi tomada porque não existe alternativa, mas a gravidade da crise precisa ser esclarecida. Nós deveríamos estar nos preparando para essa situação de escassez, tomando as medidas adequadas e o principal, por isso importante fazer esse debate aqui na Assembleia Legislativa, falando a verdade para as pessoas sobre a situação da crise que nós atravessamos. Durante o debate, militantes de movimentos sociais se manifestaram contra o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, que até agora não admitiu o racionamento. Segundo o movimento dos atingidos por barragem, milhares de trabalhadores já são prejudicados com o racionamento, porque nos últimos 10 anos, a Sabesp priorizou o lucro dos acionistas com aumento de 94% da tarifa, sem investimentos em novos reservatórios. Nesses últimos 10 anos, ela aumentou quase em 100%, 94% as tarifas para a população. E, ao mesmo tempo, demitiu cerca de 20% dos trabalhadores. Então, a perda alta, a população paga caro. E o que fez esse governo depois que privatizou? Ele não investiu em reservatório de água. Foi a falta de investimentos em barragens e sistemas alternativos que levou o Cantareira ao colapso. Essa é a opinião do presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, que debateu sobre a crise de água no estado com professores universitários e alunos da Universidade Federal do ABC. Segundo o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, para garantir água a mais de 9 milhões de pessoas normalmente abastecidas pelo Cantareira, outros reservatórios estão sendo superexplorados. É o caso do sistema Alto Tietê e Guarapiranga. Para ele, o problema que se apresenta não é climático, mas de gestão. Não é falta de plano, porque o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê encomendou para a Fundação USP, em 99, um estudo, onde a Fundação USP já apontava todas as obras necessárias para garantir segurança hídrica para a população da região metropolitana de São Paulo.
Em 2004, o Departamento de Água e Energia Elétrica autorizou a Sabesp a utilizar águas do sistema Cantareira para abastecimento público. Mas a Sabesp tinha 30 meses para apresentar um plano de ação que diminuísse a dependência da região metropolitana de São Paulo em relação ao sistema. Na época, a dependência era de 47,2%. 10 anos depois, a dependência é praticamente a mesma, 47%, porque barragens e sistemas alternativos nunca foram construídos. Era a implantação do sistema São Lourenço, que é a captação de água do rio Juquiá, na região de Juquitiba e a cidade de São Lourenço, para abastecer parte da região metropolitana. Esse sistema São Lourenço, que hoje está orçado em 2 bilhões e 200 milhões de reais, ele deveria ter ficado pronto em 2010. Esse ano que o governador deu o início de obra e vai ficar pronto em 2018. O coordenador regional de meio ambiente da Federação da Indústria do Estado de São Paulo, a Fiesp, alerta que mesmo que a chuva nos próximos meses fique dentro da média histórica, apenas 25% do sistema Cantareira será recuperado. O problema é que o nível hoje já está em menos 18%. Nós da indústria, a nossa grande preocupação, evidentemente, que é se arrastar esse ano e sobreviver, mas o grande problema é a estiagem a partir de 1º de abril do ano que vem, que diferentemente desse ano nós temos reserva. O ano que vem nós não vamos ter reserva nenhuma, ainda que chova a média histórica. O agravamento da situação de outros reservatórios além do Cantareira se torna cada vez mais preocupante. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, aumentou a retirada de água do braço Rio Grande, uma das únicas reservas potáveis da represa Billings, que fica na região do ABC. Ambientalistas afirmam que essa medida deve prejudicar ainda mais o sistema de abastecimento na região metropolitana. 0,5 metros cúbicos por segundo parece até pouco, mas é um volume equivalente a quase 1.000 piscinas olímpicas de água por dia. O reservatório Rio Grande é o menor a servir à região metropolitana de São Paulo e o nível está baixando rapidamente. Em julho estava em mais de 90% da capacidade. Hoje caiu para 76%. Quando se tira mais do que o reservatório pode oferecer, a tendência é que ele vá para um processo parecido com Cantareira, vai para o ressecamento, não é? E isso implica também na qualidade de água. Quando você tem menor quantidade de água, você tem maior concentração de poluentes. O reservatório Rio Grande já abastecia Santo André, São Bernardo e Diadema e agora também envia água para a capital. Ele faz parte da represa Billings, mas é separado por uma barreira física na região do Riacho Grande, em São Bernardo. A construção é para impedir que a poluição da outra parte contamine ainda mais o trecho do Rio Grande. Mas isso não quer dizer que a qualidade da água seja excelente. Muito pelo contrário, está comprometida pela poluição. É importante ressaltar que o braço do Rio Grande tem 2 sistemas de tratamento de esgoto, como o Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, que são tratamentos ineficientes, são ainda lagoas australianas, que é um sistema que ele não apresenta a eficiência do tratamento terciário que daria a qualidade de água para a potabilidade. Então, você tem um reservatório com qualidade de água já comprometida e quando você tira mais água, você fica com menor água, maior concentração de poluentes, portanto, maior problema de tratamento. A crise da água já preocupava os ambientalistas há 2 décadas, mas 10 anos atrás, o governo do estado de São Paulo já tinha sido alertado oficialmente para a possibilidade de falta de água. Mesmo assim, ignorou a advertência. Vem a questão estrutural, né? O que é que nós vamos fazer daqui para frente, não é? Vamos despoluir o Rio Tietê de uma vez? Vamos trocar o sistema, por exemplo, de descargas de São Paulo, não é? Vamos despoluir o Pinheiros? Vamos utilizar a Billings toda para abastecimento? Essas perguntas são feitas há 30 anos, não é? E o governo, infelizmente, não dá uma resposta para isso. Mesmo sem oficializar, o governo do estado e a Sabesp já fazem racionamento no estado. Quem sofre primeiro são os moradores das periferias. Acompanhe depoimentos no próximo bloco. Até já.